Mídia. Este jargão da teoria da comunicação, que designa os meios de comunicação de massa, tem origem na palavra latina media, o plural de medium, que significa meio. Existem dois tipos de mídia: a mídia impressa, que indica os meios de comunicação impressos, como jornais e revistas, e a mídia eletrônica, que designa os meios de comunicação eletrônicos, principalmente a televisão. Em 1808, a família real portuguesa chega no Brasil, gerando melhorias no Rio de Janeiro, onde se instalaram. No mesmo ano, Dom João autorizou a imprensa régia, sujeita a forte censura para impedir o aparecimento ou divulgação de qualquer coisa contra o reino, a família e os bons costumes. No dia 10 de setembro de 1808, foi publicado o primeiro jornal brasileiro oficial, a Gazeta do Rio de Janeiro. Este publicava notícias sobre a natureza europeia, documentos oficiais, as virtudes da família real, enfim, divulgava pontos a favor da família real e suas origens. Daí para frente, começam publicações mais frequentes, porém que não tinham muita regularidade. Por falta de tecnologias, exemplares impressos demoravam para ficar prontos e muito mais para chegar a outros lugares fora da região da então capital, Rio de Janeiro. Sem contar que eram poucos os capacitados para ler, interpretar e entender o que era escrito. Anos se passaram e aos poucos a imprensa foi se desenvolvendo, e com isso houve mais uma evolução que possibilitou, em 1919, a primeira transmissão radiofônica do Brasil, que aconteceu na cidade de Recife, mas foi no Rio de Janeiro que a primeira emissora foi instalada, em 1922. Com isso, a mídia impressa foi perdendo forças apesar de continuar muito influente. No rádio, tinha-se o texto lido e transmitido de uma forma mais simples e mais prática de se entender. Porém, o recurso da imagem não era possível como no impresso. No máximo, conseguia-se efeitos de áudio. Ainda assim, só uma parte da população tinha acesso a esse meio de comunicação, que muitas vezes provocava reuniões para que fosse escutado. Ao longo dos anos, mais evoluções foram sendo conseguidas, muitas vezes baseadas em experiências de outros países, e com isso mais um meio foi criado na mídia eletrônica, e depois de testes de transmissão, em 18 de setembro de 1950, a TV Tupi era inaugurada. Este fato marcava a chegada da televisão ao Brasil, e a criação da televisão fez com que a rádio e jornais tivessem parte do seu prestígio ameaçados, já que a televisão proporcionara efeitos de áudio e imagem estática ou em movimento, ou seja, juntou o que era usado em rádio e nos jornais e ainda aprimorou. Só que como no início só uma pequena parte da população podia ter uma televisão, o uso do jornal e do rádio ainda tinha seu espaço bem amplo. Porém, não havia cidadão da época que não desejasse tamanha tecnologia, que além de notícias trazia também entretenimento, não só musical como no rádio. Daí para frente, as novas evoluções passaram a se materializar, a principal delas, a internet. O molde dessa mídia chegou ao Brasil no ano de 1987, permitindo a conexão com instituições dos Estados Unidos, e em 1988, mais instituições implantaram essa tecnologia. O que era exclusivo a instituições de ensino, de 1990 a 1995, é aprimorado e simplificado, interligando grande parte do país em uma rede de conexões. E em 1995, a internet é aberta à população. Para o jornalismo, a internet no início era só uma reprodução do que era feito em outros meios de comunicação. Com o tempo é que passou a ser explorada, passando a influenciar outros meios. A internet é considerado o grande trunfo da mídia, informação, por ter de tudo a qualquer hora, desde formas simples até formas mais complexas. Outro fato é a facilidade com que se utilizam as ferramentas virtuais, o que pode, de certo ponto de vista, até ser considerado uma desvantagem. O fato é que hoje, praticamente toda a população tem acesso à internet, TV, rádio e jornal, que não são somente fontes de informação, mas também um meio que permite influenciar e ser influenciado. A mídia tem suas vantagens, mas também suas desvantagens. Jaime Oskey, um estudante de jornalismo do 8º período, dá sua opinião. Mídia é a principal influência nas pessoas atualmente. Todo mundo tem um acesso em tempo praticamente integral e de uma forma imediata a todas as notícias e informações que a mídia passa. A desvantagem da mídia é justamente essa. Se você não tiver uma cabeça estruturada para receber aquelas informações, você acaba sendo tendencioso, ficando com uma cabeça manipulada por determinada mídia. E a vantagem é justamente o fato
realmente a parte do que está acontecendo. E essa influência citada é muito clara, até porque essa curiosidade por esses meios deixa os usuários da mídia mais vulneráveis a serem influenciados. Essa influência podendo ser possível somente de uma forma, pela palavra. Talvez essa tenha sido a maior das evoluções da mídia, passar a ter capacidade de influenciar basicamente com o uso de palavras. Claro que com o auxílio de imagens isso se torna mais fácil, mas cada palavra tem sua autonomia, que dependendo da interpretação pode ser distorcida. A palavra tem esse poder, dependendo da maneira que é utilizada, deixa marcas, e no caso da mídia, marcas que a favorecem, marcas em formas de influência. Parece que o nível máximo que o ser humano pode ser influenciado foi alcançado, mas nunca se sabe. A qualquer momento pode-se aparecer mais uma evolução da mídia.